Um garoto que cresceu em meio à violência, frequentemente se envolvia em brigas, foi expulso de 3 escolas e acabou criando uma maneira de se comunicar e se relacionar, uma verdadeira filosofia de vida que ajudou e ajuda milhões de pessoas a colocarem a não violência em prática. Afinal, quem foi Marshall Rosenberg, o criador da comunicação não violenta? Meu nome é Ivan Petri, eu pratico o estudo de CNV desde 2015 e no meu mestrado estudei CNV e liderança. E nesse vídeo aqui você vai entender os eventos que moldaram Marshall Rosenberg e as perguntas que moveram ele no processo de criação da CNV. Marshall Bertrand Rosenberg nasceu em Canton, em Ohio, nos Estados Unidos, em 6 de outubro de 1934, em uma família de judeus não praticantes com poucos recursos financeiros. Ainda jovem, ele se mudou com a família para Detroit, no Michigan, pouco antes dos distúrbios raciais que aconteceram naquela cidade. A sua primeira experiência com a violência aconteceu nesse período super tenso. Aos 9 anos, ele descobriu que as pessoas podiam ser agredidas e mortas devido à cor da pele delas. No bairro onde ele morava, habitado majoritariamente por pessoas negras, 34 pessoas foram assassinadas e 433 ficaram feridas em 4 dias de confronto. Logo depois, ele teve outra experiência significativa com a violência, dessa vez dentro da escola onde ele estudava. Um colega chamou ele de Kik, um termo pejorativo para imigrantes judeus. E, no final do dia, 2 colegas encurralaram e espancaram ele. E nessa situação, o Marshall descobriu que, citando ele, o nome pode ser tão perigoso quanto qualquer cor de pele. E quando ele conta essa história, também relata que a sua maior dor não foi a dor física, e sim a dor que ele sentiu vendo o sorriso nos rostos das pessoas que observavam ele ser agredido. E assim, apesar do medo, o Marshall, incentivado pela mãe que orientava ele a agredir sempre que necessário, ele usava a violência para resolver os seus problemas e se envolvia frequentemente em brigas, chegando até a ser hospitalizado com ossos quebrados. No bairro dele, ele adquiriu a reputação de hooligan, que é um termo usado para pessoas que se dedicam a atos de violência, destruição de propriedade e comportamentos desordeiros públicos, assim, né? Mas, em meio a essa violência toda, ele também teve referências de compaixão. A sua avó materna, ela teve uma doença e acabou ficando paraplégica, incapaz de falar por vários e vários anos. E ele tinha um tio que ia diariamente na casa deles, com um sorriso no rosto, para cuidar dela e fazer esse serviço que muitas pessoas consideravam um serviço sujo, menor. E aí o Marshall percebeu ali a existência de 2 tipos diferentes de sorrisos ao ver o sorriso do tio dele, né? Aquele sorriso dos meninos que agrediam ele, que viam ele ser agredido, e o do seu tio enquanto cuidava da sua avó. Essas experiências contrastantes levaram ele a se questionar sobre a natureza humana e a se perguntar o que acontece com o ser humano que desliga a gente da nossa natureza compassiva e, inversamente, o que permite que algumas pessoas permaneçam ligadas à sua natureza compassiva, mesmo em circunstâncias pesadas, penosas. Essas inquietações, mais tarde, motivaram ele a ir para a graduação em psicologia. E ele foi o primeiro da sua família a cursar o ensino superior. Em 1961, ele obteve o seu PhD em psicologia clínica na Universidade de Wisconsin, e foi durante o doutorado que ele conheceu 2 professores que mudaram muito, influenciaram muito a vida dele, profundamente. Um deles foi o Carl Rogers, que se tornou seu amigo e mentor. O Marshall teve a oportunidade de estudar e trabalhar com Rogers, que na época pesquisava a eficácia da abordagem centrada na pessoa, que é uma abordagem que a gente tem até hoje, e ele estudava isso em pessoas diagnosticadas com esquizofrenia. Os resultados desse estudo, eles apontavam para a importância fundamental da empatia, da sinceridade, da autenticidade, da igualdade na relação entre terapeuta e cliente. E essa lógica influenciou bastante o Marshall na criação da CNV, né, do que viria a ser a CNV futuramente. O outro professor que foi muito importante para ele foi o Michael Hakim. O Hakim, ele criticava a atuação da psiquiatria e da psicologia clínica e denunciava os perigos de misturar julgamentos de valor com avaliações científicas, especialmente ao querer enquadrar questões sociais como doenças. As críticas de Hakim levaram o Marshall a confirmar que a violência não era um adoecimento, era sim um fenômeno de aprendizagem social. E a partir desses estudos, ele conclui que é o nosso modo de pensar, especialmente um pensamento dicotômico entre certo e errado, e o tipo de linguagem que a gente usa que faz com que a gente se desconecte da nossa humanidade e desumanize as outras pessoas. Sendo então a violência um modo de pensar. Se você está curtindo o conteúdo até aqui, aproveita e se inscreve no canal
para ser uma das primeiras pessoas a saber quando sair vídeo novo. Voltando aqui então à nossa história, no início dos anos 60, o Marshall inicia sua carreira como psicólogo clínico, como um consultor particular em São Louis, no Missouri. Nessa época, ele estava em uma condição financeira confortável e, inspirado pelas descobertas do Carl Rogers, ele começou a organizar elementos para intervir em situações de violência. Começou a treinar famílias em habilidade de comunicação. Olha só, a CNV está começando a aparecer aí. E nesse processo, ele acaba obtendo resultados muito efetivos em poucas sessões com essas famílias que ele começa a atender. No entanto, o seu desejo era que o conhecimento psicológico fosse distribuído amplamente. O Marshall, ele queria colocar as pessoas acima dos ganhos financeiros. Então, ainda nesse período, ele se demite da sua posição de professor universitário, porque ele questiona a autoridade coercitiva e o sistema de notas do sistema educacional, que é assim até hoje, né? Ele acreditava que era mais importante priorizar a curiosidade, a vontade, a motivação dos estudantes do que essas outras coisas. E também ficou insatisfeito com a identidade clínico dele. Ele se via muito mais como um educador que organizava um modelo de comunicação acessível para o bem de muitas pessoas. Então, num ato assim de redefinição profissional, o Marshall começa a trabalhar como motorista de táxi e dedica seu tempo livre a pesquisar meios de aplicar seu treinamento para reduzir a violência e disseminar habilidades que apoiam no cultivo da paz. Em sintonia com o movimento dos direitos civis americanos, ele começa a trabalhar como orientador educacional em escolas e universidades que abandonavam a segregação racial, providenciando arbitragem e treinamento em maneiras diferentes de se comunicar. E foi a partir de todas essas coisas que ele desenvolve a comunicação não violenta. Em 1983, ele descreveu o processo da CNV no livro A Model for Nonviolent Communication, que mais tarde, em 99, se consolida no livro Nonviolent Communication, A Language of Compassion, e na segunda edição se torna, então, Nonviolent Communication, A Language of Life. É o livro que, em português, é conhecido como Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, que é este livro que está aqui atrás de mim. Esse livrinho aqui, que é a tradução desse aí original que ele fez. Marshall Rosenberg, ao propor a CNV, ele também foi influenciado pelos movimentos de Mahatma Gandhi e Martin Luther King, que adotavam os princípios da não violência. A definição do termo não violência, ao longo do tempo, tem sido meio ambíguo e, por vezes, contraditório. Pode ser utilizado para significar uma ação direta não violenta, amor por toda a humanidade, passividade e rendição, não ferir todos os seres vivos em pensamento e em ação, a ausência de toda violência, ou até uma luta militante sem violência. Embora o conceito da não violência converse diretamente com a CNV, o Marshall não gostava muito desse termo por dois motivos principais. Primeiro, por não violência, dizer o que algo não é, e a CNV ser totalmente focada em expressar o que a gente quer, e não apenas o que a gente não quer. E o termo comunicação também incomodava porque a CNV é bem mais do que apenas comunicação. Consiste, na verdade, num sistema de valores pelo qual a gente está tentando viver. Descreve uma linguagem, habilidade de comunicação e de pensamento e até formas de influência que apoiam nesse modo de viver. O termo comunicação, ele não dá conta de abarcar tudo isso. Mesmo assim, o termo comunicação não violenta foi adotado porque o Marshall relata que esse termo ajudou ele a se conectar ao longo dos anos com pessoas ao redor do mundo que acharam esse processo proposto por ele muito valioso nas suas vidas e nas suas atividades políticas. Então, o nome acabou colando. Em 1984, ele funda o Centro para a Comunicação Não Violenta, que existe até hoje e é super ativo na disseminação da CNV pelo mundo todo. Para ilustrar o processo em seus workshops, era uma coisa legal que ele fazia, ele utilizava fantoches, sendo os mais famosos Girafa e o Chacal. O Chacal representa a comunicação alienante da vida, caracterizada por julgamento moral, insulto, rótulos, comparações, exigências. O Chacal está mais preocupado em satisfazer as suas próprias necessidades e está motivado pelo medo, pela vergonha, pela culpa. E a Girafa, por outro lado, representa a nossa expressão autêntica e a nossa escuta empática. É o tipo de linguagem que a gente quer adotar com a comunicação não violenta. E ela foi escolhida como símbolo por possuir um dos maiores corações entre os animais terrestres e também por ter seu pescoço longo, que simboliza a capacidade de ter uma visão mais ampla da realidade. O Marshall ele usava as metáforas como ferramentas de ensino, frisando que os chacais são, na verdade, girafas que perderam o uso da sua linguagem compassiva, mas que podem reaprender a qualquer momento. Ele até às vezes usava umas tiarinhas de orelha para mostrar isso, né? Ele promoveu oficinas, treinamentos intensivos em mais de 60 países, interagiu com educadores, militares, prisioneiros, advogados, clérigos, famílias. Ele viajava incansavelmente por áreas devastadas pela guerra, áreas economicamente desfavorecidas, oferecendo treinamento CNV
para promover reconciliação e solução pacífica para conflitos. A sua missão era que a CNV se tornasse um meio de mudanças sociais amplas e sistêmicas. E aí a CNV ela ganha mais visibilidade no Brasil a partir de 2005, quando ela foi utilizada em projetos piloto de justiça restaurativa na cidade de Porto Alegre e São Paulo. Em janeiro de 2005, o Marshall ele visita o Brasil para participar do Fórum Social Mundial em Porto Alegre, onde ele ministrou um workshop que se intitulava Comunicação Não Violenta, a Linguagem do Coração na Prática da Paz. E a sua atuação nesse contexto transformou a CNV em um pilar da justiça restaurativa aqui no país, inicialmente tornando mais conhecida a CNV entre advogados, mediadores de conflito e educadores. O Marshall cessou suas atividades profissionais em 2011, faleceu cercado pela sua família na sua casa em Albuquerque, Novo México, no dia 7 de fevereiro de 2015, aos 80 anos. O trabalho dele vive como uma herança, é um convite diário à autoempatia, a prática constante da escuta e a tradução da linguagem do chacal, como ele falava, para uma linguagem da girafa, que sirva a vida de todos nós. Ele acreditava que mesmo que as pessoas praticassem a CNV inicialmente como uma técnica mecânica, um método, em algum momento perceberiam que ela é mais do que um processo de comunicação, e sim uma tentativa de manifestar um certo jeito de estar no mundo, e às vezes ele até usava o termo espiritualidade, uma certa espiritualidade no mundo. Se esse vídeo fez sentido para você e conhecer a história do Marshall te trouxe aí empolgação, me conta aí qual parte da história dele mais te chamou a atenção e por quê. A gente se vê no próximo vídeo.